só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertença. Paulo, apóstolo, 1860. Então, a gente observa que ser espírita e ser cristão é exatamente a mesma coisa, né? O caminho do espiritismo é o caminho que nos ensina o sentido da caridade, né? Porque quando a gente fala fora da caridade não há salvação, nós precisamos entender o que é a salvação e o que é fazer caridade. Então aí o espiritismo vem ensinando para a gente o que é a salvação, né? Quem poderia dizer o que era a salvação aí? Quando a gente fala fora da caridade não há salvação, porque a gente diz assim, nós queremos ser salvos, né? Todos querem ser salvos aí? Querem ou não querem? Queremos ser salvos. Mas o que é ser salvo? Ou ser salvo de quê? Né? Quem pode dizer sobre essa questão da salvação? Para a gente entender que esse texto fora da caridade não há salvação. Quem quer falar? Vamos, gente, é estudo. Tomaram café hoje, não? Eu estou achando que o friozinho está deixando o pessoal um pouco dormindo ainda, né? Alguém quer falar que é salvação? Só uma coisinha pequena. Fala, minha querida. A salvação é libertar de todas as mazelas e morais que atrapalham a nossa evolução. É isso Ser aí. salvados. É isso aí. Ela já falou. Todos escutaram? É isso aí, né? O que é salvação? Sair do estado de ignorância, chegar à plenitude, porque a plenitude moral e intelectual, que é a evolução do espírito, faz com que você adquira a verdadeira felicidade. Ou nós não queremos ser felizes, né? Por que em estado de ignorância a nossa felicidade ela é, bom, querido, em estado de ignorância a nossa felicidade ela é temporária, ela demora pouco tempo. Um dia eu estou muito feliz, né? Um dia eu tenho um dia de felicidade, talvez o outro dia eu chore, né? Porque ainda não conseguimos atingir a plenitude, ainda guardamos em nossos corações a ignorância, que faz com que a gente sofra, né? Com que a gente ainda passe dias difíceis, tome atitudes difíceis, tenha pensamentos difíceis, né? Então, ser salvo é ser salvo da ignorância, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, não é assim? Lá no princípio da nossa primeira encarnação, né? Há milhares de anos atrás, não é assim? Por que simples? Porque sem tendência ao mal e sem tendência ao bem, é assim que Deus nos criou. E por que ignorantes? Sem compreensão de nada. Essas são as nossas primeiras reencarnações, né? E aí nós vamos reencarnando quantas vezes forem necessárias, para que a gente possa começar a aprender, a adquirir as virtudes necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. Mas, diante de todo esse contexto, o Pai nos deu o quê? O livre-arbítrio. E aí que está a diferença, né? Quando a gente pergunta assim, quanto tempo chegarei à minha salvação, né? Que é a plenitude, né, espiritual. Quanto tempo? E aí a gente devolve a pergunta. Depende de você. Nós temos livre-arbítrio. E livre-arbítrio é liberdade de escolha. Podemos nos esforçar muito numa encarnação para ir eliminando aquelas mazelas que ainda nos atrapalham, as viciações, né, que ainda nos atrapalha, aquele egoísmo que atrapalha as nossas relações, que impede que a gente possa ser uma pessoa melhor, possa pensar no outro, possa aprender a dividir, né? O preconceito, né, que forma as castas, né? Ah, só aquele que é branco do olho azul que presta, ou só aquele que é negro, que tem, né? Ou só aquele que é heterossexual é que presta. Ah, não, o homem é doente. Não tem gente que fala assim? O homem não, o homossexual é doente. Não tem gente que fala assim? É preconceito. E o nome preconceito, o que está dizendo o nome preconceito? É um conceito antecipado. Antecipado do quê? Da tua compreensão. Você não entende e está falando do que não entende.
É igual aquela pessoa que fala assim, ah, eu não gosto da Umbanda não, Candomblé, ah não, sou espírita kardecista, viu? De mesa branca. Não tem gente que fala assim, gente? Hã? As pessoas que falam isso não entendem da doutrina do Candomblé e da Umbanda. É um preconceito. Conceito de uma coisa que não entende. Isso é uma mazela que carregamos. Todo preconceito é um erro. Porque para falar de qualquer coisa, gente, você precisa entender do que você está falando. Né? Não tem as pessoas que têm um preconceito da doutrina espírita mesmo, kardecista? Não tem? Tem. Preconceito. Porque a hora que começa a compreender a doutrina espírita, fala, nossa, não sabia que era assim. Não tem as pessoas que falam assim? Não sabia que era assim. Mas por quê? Porque tinha um preconceito. O preconceito divide as pessoas. Né? Em vez de aproximar, divide as pessoas. É uma mazela cruel. Geralmente o preconceito é muito cruel. Né? Ele maltrata aquele outro. Dentro de uma família, muitas vezes, existe nos seus membros várias religiões diferentes. Um é evangélico, o outro é católico. Bom dia, irmão. O outro é espírita, o outro é budista. Dentro da mesma família. Às vezes é harmônico. Né? O que é harmônico? Eles se respeitam. Né? Às vezes se respeitam, mas às vezes não. Às vezes dentro do próprio contexto familiar, há a divisão. Dentro da própria casa, dentro da própria família, há a divisão. Por quê? Porque há um preconceito dentro de casa. Olha que interessante, né? Nas pessoas que a gente ama, nas pessoas que a gente convive ali. Então, quando a gente começa a eliminar essas mazelas que nos trava o crescimento, porque trava. Falta de indulgência. Né? O que é indulgência, gente? Alguém pode falar o que é indulgência? Alguém quer falar? O que é indulgência? Ter indulgência com o outro. O que é a atitude de ter indulgência com o outro? Numa palavrinha só. Alguém quer falar mais? A irmã falou perdão. Caridade. Alguém quer falar mais? Simpatia. Empatia. Empatia. Indulgência está tudo isso aí. Né? Paciência. Olha aí, indulgência. Quem falou mais? Amor. Quem mais? Tolerância. 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 O que é isso? Respeitar a posição do outro. Seja qual for o pensamento dele, viu, gente? Porque nós achamos que nós temos a verdade na nossa consciência. Né? O que vale é a sua verdade. A sua verdade é a verdade verdadeira? Haja vista que faz uma retrospectiva de 10 anos atrás como você pensava. Dá até vergonha, não dá não? Fala, gente, como é que eu pensava aquilo, né? Dá até vergonha. Essa é a nossa verdade. E hoje é a mesma coisa. Daqui a 10 anos a gente vai falar, meu Deus, como é que eu pensava daquele jeito? Porque a verdade, o caminho da verdade é quem? Ele é o caminho da verdade. Quando tiver dúvida sobre a tua verdade, pergunta a ele. Pergunta para ele. É isso que a gente tem que pensar. Porque quando nós achamos que a nossa verdade é a única verdade que vale, nós estamos tendo o quê? Uma intolerância com o outro. Uma falta de respeito com o outro. Isso é faltar com a indulgência. Deu para entender? Isso é uma mazela que carregamos. Né? E o orgulho? Né? Olha só quantas coisas a gente tem que eliminar. E a vaidade? Né? E a preguiça? Aquela pessoa que fala assim, ah, está tão gostoso aqui, eu não quero sair da minha zona de conforto para ajudar ninguém não. Né? Um dia de frio, um dia de chuva, em que você está ali, ó, tranquilo na sua casa. E muitas vezes você sabe que na tua rua, num cantinho qualquer,
Tem alguém na rua. Se preocupou se aquele irmão está com a coberta necessária? Se preocupou que aquele irmão já se alimentou? Né? A gente fica na nossa zona de conforto. Então, é isso que a gente precisa entender. Quando a gente começa a entender que nós somos importantes para o mundo, a contar da nossa casa, a todos os lugares em que frequentaremos, nós precisamos desenvolver isso que trava o teu crescimento. Ninguém chega à salvação. O que é? A plenitude. Se não eliminar o coração das mazelas. O perdão. Fala aí. Como é que é difícil perdoar? Né? Porque a pessoa fala assim, mas para perdoar, eu tenho que esquecer. E aí a gente pergunta assim, alguém esquece alguma coisa? Até aquilo que você acha que esqueceu, está gravado no seu HD, que é o corpo espiritual, né? O corpo mental, a mente, né? No corpo espiritual. Está gravado. Passou uma mosca aqui, está gravado. Ninguém esquece nada. Perdoar, o que é perdoar em uma palavra? Alguém sabe falar? O que é perdoar, então, se não é esquecer? Se não é esquecer a ofensa. O que é perdoar? Não, gente. Pode, 3 palavrinhas, vai lá. Lembrar da ofensa sem rancor. Alguém concordam ou alguém quer dizer mais alguma coisa? Quem falou? Entender o outro. Perdoar. Vamos lá, mais um pouquinho para a gente poder. Hein? Empatia, perdoar. Isso. O que mais? Hã? Quem está falando? Não estou vendo. Aqui. Reconstruir. Sim, está incluso. Quem quer falar? Né? Aceitar as diferenças. Isso. Olha só. Às vezes a pessoa fala para você assim, me perdoa dessa atitude que eu tomei. E às vezes você nem se sentiu ofendido. O que é perdoar? Não se sentir ofendido. Mas como que eu não vou me sentir ofendido com a ofensa que o outro me trouxe? Com a traição, com a judiação, né? Com a perversidade, muitas vezes com a pessoa que eu amo. Como que eu vou desenvolver isso? Aí a gente vai enquadrar tudo aquilo que já foi dito aqui. Entender a posição do outro. Compreender que nada acontece por acaso. Compreender que aquela posição, aquela situação que você está vivenciando é necessária para o teu desenvolvimento. Porque, veja bem, gente, nós esquecemos que existe uma direção. Deus. Ele dirige tudo. Ou você acredita em Deus, ou acredita no nada. E se acreditar no nada, e o nada não existe, porque se ele existisse, ele seria o Deus. É ele que estava controlando. Então sempre tem alguém controlando. E quem a controla é Deus. Ninguém olha feio para você, se não houvesse necessidade. Não é merecimento, viu? Porque... Quase impossível. Quase impossível. Sim. Então, olha só. Quase impossível perdoar. Perdoar porque não consegue esquecer, que a senhora está dizendo, né? Porque perdoar é esquecer. Então. Perdoar não é esquecer. Não? Não. Bom, porque a gente não vai esquecer nada. Pois é. Né? Perdoar é não se sentir mais ofendido. Mas... Como é que a gente não se sente ofendido? Olha só. Né? Porque Jesus, quando veio ensinar a questão do perdão, ele diz para a gente que nós precisamos aprender a nos defender, porque não é você botar o pescoço para o outro cortar, não. Não é isso. Você tem que aprender a se defender. Se defender sem devolver a ofensa. Que é uma coisa, né? A pessoa te xingou, né? Você se defende daquela ofensa sem devolver o xingamento, né? Quando ele disse, bater uma face e oferecer a outra, não é covardia, né? Não é covardia, porque a gente fala, mas sou bobo, vou oferecer outra face, né? Porque eu em acho outras assim, palavras, eu acho assim,
Todo mundo diz assim, eu perdoo, né? Sim, Não diz, eu perdoo. mas eu quero ver bem distante. Não te perdoo. Mas eu acho que é muito. Por isso que eu digo, perdoar é esquecer. E às vezes a pessoa perdoou, mas de vez em quando lembra daquilo. Fulano fez isso. Então não perdoou. enquanto né? se sentir ofendido, vai ficar junto da pessoa, às vezes, encarnações. Diversas encarnações. Enquanto alguém não sair daquela situação ali. Porque nós precisamos não nos sentir ofendido. Não perdoar é estar grudado com a pessoa. Porque é só lembrar da ofensa. A pessoa está lá no Japão. Você já não vê a pessoa há anos. Mas se você lembrar da ofensa, não vai doer naquela hora? Vai doer naquela hora. Você fala, meu Deus do céu, por que aconteceu isso comigo? Por que ele fez isso comigo? Por que ela fez isso comigo? Porque você não esqueceu. A gente não né? sabe. Não esquecer, não exatamente. esquece. Só que você continua se sentindo ofendido. O perdoar é tratar a si. É tratar o orgulho que muitas Mas vezes muito ainda... difícil, né? É difícil, mas precisa de um Por esforço. isso que eu digo, perdoar né? é muito difícil. Porque veja bem que a gente tem que pensar. Por que é preciso se perdoar? Porque se você foi ofendido, e se Deus controla tudo, por isso que eu estava falando no controle. Se Deus controla tudo, e Ele permitiu que você fosse ofendido, seja qual for a ofensa, gente, de um mal olhado a uma coisa bem grave. Se você foi ofendido, é porque agora você é a vítima. Mas ontem você foi o algoz. Porque se você nunca tivesse sido o algoz, nunca você seria ofendido. É uma lei de Deus, imutável, que serve para todas as criaturas. Eu acho que perdoar só Deus, né? Perdoa. Né? Não. Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Perdoa sempre. Só não tira da gente a responsabilidade. Né? Agora, Perdoa é difícil, sempre. muito difícil. É, mas é um esforço que nós precisamos fazer, porque enquanto você não perdoa, você não caminha. Quem está falando? Aqui. Sim. E a gente tem que pensar também que quem ofende está doente. Doente do quê? Da alma. E precisa de ajuda. Isso. Toda pessoa que está doente, ela ofende a outra. Então ela está ferida. Ela precisa Então de essa pessoa precisa ser tratada. É isso aí. Entendeu? Então, e perdoada sim, porque ela está doente. Sim, exatamente. Tá. Quando nós começamos a olhar o ofensor como um doente, porque é doente, quem ofende é o doente, né? Quando nós olhamos para o ofensor como um doente, nós começamos a amenizar aquela dor que a gente estava sentindo. Porque quando a gente olha para um doente, nós estamos falando do doente da alma, mas quando nós falamos do doente do corpo físico, a gente não tem uma compaixão? Dificilmente, né? Só aquele coração ainda muito ignorante é que não tem uma compaixão por aquela pessoa que está doente. Não temos? Então temos que ter o olhar do espírito. O doente da alma também necessita da nossa compaixão. É esse pensamento. Se te ofendeu, é porque está doente. Se está doente, precisa da tua compaixão. E é isso que vai fazer com que você comece a não se sentir mais ofendido. É claro que na teoria é lindo, né? É lindo, é filosófico, né? E essa é uma vertente da doutrina. Filosofia. Por isso que a gente gosta. Mas precisamos colocar em prática. E aí, como é que se começa a colocar em prática, gente? Olha só. Não vamos esperar a ofensa grande, não. Aquela que vai precisar de muito esforço para você conseguir perdoar, não. Porque todos os dias nós temos oportunidade de perdoar o outro. Uma discussãozinha dentro de casa, perdoa. Né? Uma desavença, perdoa lá no trabalho. O patrão que muitas vezes tratou você com uma voz, mas perdoa. Olha só, são coisas que estão ao nosso alcance. E é esse trabalho que você vai fazendo todo dia, de perdoar as pequeníssimas ofensas, as coisas que dá para fazer, está ao nosso alcance. Porque você vai preparando o seu espírito, porque se tiver uma programação na tua vida, de você vivenciar uma ofensa maior, aquela que realmente vai precisar de muito esforço, você já estará preparada. O campo já foi plantado. A semente já está brotando, porque você lá atrás
nas pequeníssimas coisas, começou a praticar o perdão. Agora, quando tem uma discussãozinha dentro de casa, você fica sem falar uma semana, né? Porque o outro não pensa igual a você já não quer se aproximar dele, né? Não vou na casa do meu tio, do meu primo, não, porque lá o pessoal é uma bebedara, bebem pra caramba, falam alto, xingam palavrão, não vou lá não. Olha só, quantas coisas a gente tem dificuldade de perdoar, porque nós nos achamos melhores que o outro. Não somos. É só uma ilusão. Todos nós estamos mais ou menos na mesma condição. Por isso vivemos ainda num mundo de provas e expiações, onde os espíritos são imperfeitos. É isso que a gente tem que começar a pensar. Tirar do nosso coração aquele orgulho que nos achamos melhores que o outro, não sabemos nem porquê. Então, a prática do perdão começa nas pequenas coisas. Começa a fazer esse teste dentro de casa, né? Aquele marido que entra com o pé sujo depois da casa limpa, fala aí. Não tirou o sapato. Já falei tantas vezes para ele tirar o sapato que eu limpei a casa. Perdoa. Perdoa. Fala com carinho, ensina com carinho, né? Aquele filho que você criou com tanto amor, que quando atingiu a maioridade, começa a seguir caminhos que você perdoa, né? O irmão que muitas vezes você pegou falando mal de você, perdoa. São pequenas coisas que estão ao nosso alcance, está ali com você, porque você não sabe se você vai passar por uma coisa muito grande, um estupro, um assassinato, uma maldade maior, em que você vai ter que articular o perdão. E nós temos exemplos disso quando a gente observa as reportagens daquelas mães em que muitas vezes foi tirado o filho dela e ela diz assim: mas eu perdoo, eu perdoo. E a gente fala: como é que pode? É porque ela já conseguiu, está conseguindo perdoar já. Nosso irmãozinho, fala, por favor. Eu vou falar sobre perdão, alguma coisinha pouca. Uhum. Perdoar é muito difícil, porque você não vai perdoar ninguém, você não consegue perdoar ninguém. Você tem que perdoar a você mesmo, entendeu? Por ter se sentido ofendido pelo que aquela pessoa fez com você. Então, se você não se perdoar por ter se sentido ofendido, você não vai conseguir perdoar ninguém. Entendeu? Eu penso dessa forma, entendeu? É exatamente o que a gente está falando. Porque quando a gente está perdoando, o que é perdoar nós? Perdoar a nossa ignorância, né? Por que eu estou tão ignorante ainda? Me sinto ofendido com isso, né? Então, o tratamento do perdão não é com o outro. Você não queira modificar o outro com seu perdão, não. Eu vou perdoar, ele vai se modificar. Não. Quem tem que se modificar é você, é claro, né? E quando você vai se modificando nessas pequeníssimas coisas, você vai compreendendo que perdoar é não se sentir ofendido, né? Precisa entender que aquele que está ofendendo ainda é porque está doente da alma, precisa da tua compaixão, precisa da tua paciência, precisa da tua consideração, né? Então, por isso que é difícil o perdão, porque nós temos muito orgulho. Quem é a pessoa para me fazer isso? Né? Tem aquele termo pejorativo que fala, né? Quem é ele na fila do pão, né? Que quer me ofender? Todos temos imperfeição. Precisamos de ajuda. Porque o mesmo perdão que você hoje está articulando com o próximo, é o mesmo que você deseja que o próximo tenha com você. Porque diante das tuas ignorâncias, nós ofendemos muitas pessoas todos os dias, com as nossas atitudes incontroladas, com as palavras que a gente usa muitas vezes ofensivas. Agredimos os corações, né? E às vezes nem percebemos que estamos fazendo isso, né? Então, se a gente quer que o outro considere a gente, que o outro nos perdoe, nós precisamos perdoar. Se nós queremos que Deus nos perdoa, nós precisamos perdoar o outro. Fala, irmãzinha. Aqui o microfone.
microfone. Tá distante. Os professores que estão aqui presentes, eles vão me entender. Existe uma máxima em pedagogia que diz o seguinte: quando a gente ensina pelo negativo, o cérebro resiste muito. Mas quando a gente ensina pelo positivo, ele se abre com mais facilidade para aquela novidade. Talvez perdoar seja um ato de profundo agradecimento do próprio, porque ele olha para Deus e diz: puxa vida, que bom, Senhor, hoje eu não cometi esse erro. Isso aí. Então, quando ele agradece, obrigada, meu Deus, porque hoje eu não desejei o mal a essa pessoa. Isso aí. Quando ele vê sempre positivo, pensando, Sempre que o lado bom positivo. que eu agradeço porque eu não errei A de novo. oportunidade. Eu não errei de novo. A oportunidade. E aí talvez o perdão fique mais fácil, porque É isso. é difícil mesmo. É isso. Porque se o outro é o nosso instrumento, quem é o teu melhor instrumento? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu estou aprendendo a ter paciência. É muito bom a gente ter paciência com as pessoas que pensam igual a gente, né? Dificilmente aqui dentro de uma casa de espírito alguém vai tirar a paciência do outro. Então você fala aqui dentro, eu tenho paciência, todo mundo tem. Sai do portão para fora. Aí você vai ter o teu instrumento, né? Que vai tentar tirar a sua paciência, e você vai ter que ser realmente paciente com o outro. Em todas as virtudes, a conquista dela é assim. Você precisa do outro para que você possa colocar em prática aquilo que você já entende, né? Se nós pegarmos, estudarmos a doutrina do Cristo e nos isolarmos no monte, né? O que vai acontecer? Vai ficar tudo no intelecto. Você evoluiu alguma coisa? Não. Porque se fosse assim, não precisávamos reencarnar. Porque as mesmas escolas que tem aqui no mundo físico são as mesmas escolas que existem no mundo espiritual. Antes de vir para cá, passamos pelas orientações, né? Passamos. Mas se passamos, para que precisamos vir? Porque precisamos colocar em prática. Precisamos encontrar o outro, para que o outro seja o teu melhor instrumento. Então, a questão do perdão, como a nossa irmã complementou aqui, é exatamente a gente prestar atenção que o outro é o teu instrumento. Mas vamos começar sempre do início. Todas as virtudes têm que ter o início. Ninguém dá salto. Ninguém consegue perdoar uma coisa grande porque entende que tem que perdoar e ponto final. Não é assim, né? A fruta não nasce madura. Ela nasce verde, e bem verde. E ela leva o seu tempo para amadurecer. É assim como é a gente. Nós nascemos verdes, simples e ignorantes. E vamos amadurecendo com o tempo através do nosso esforço. Não é verdade? Então, procurem perdoar as pequenas coisas dentro de casa. Nós conhecemos várias pessoas que estão sem falar com irmãos aí, anos, por causa de uma ofensa que houve e não conseguiu perdoar. Perdem oportunidade de crescimento, perdem oportunidade de convivência, de aprendizado, porque não conseguiu perdoar, né? E aí a gente entende assim, quer dizer que perdoar, então, é não se sentir ofendido, é não se sentir ofendido, é estar aposto a auxiliar em qualquer momento aquela pessoa que te ofendeu. Não precisa colocar dentro da sua casa, não. Precisa? Não precisa. Entende que precisa da defesa. A defesa o que é? Você já compreende que o outro está na condição de te prejudicar? Ah, eu já entendo. Não precisa conviver com ele, não. Não precisa colocar ele do lado da sua cama ali, não, para te matar, não. Não é isso. É entender que você não quer se sentir ofendido por ele, que você está aposto a auxiliá-lo, porém, não há oportunidade ainda de convivência muitas vezes. É a defesa. Defende sem ofender. Defende sem ofender. Né? É esse parâmetro que a gente tem dificuldade de colocar dentro da questão do perdão. Então, quando a gente fala de salvação, é isso. Conquistar virtudes, amadurecer como ser espiritual, né? Adquirir realmente o amadurecimento da moral, dessa parte que é tão difícil. Às vezes a gente desenvolve o intelecto, né? Tem pessoas inteligentíssimas, né? Que compreendem muitas coisas com muita facilidade, inclusive as leis divinas.
mas não consegue desenvolver a questão moral no seu coração. O tempo todo. O tempo todo. Não só nessa vida, né? Não só nessa encarnação. Dorme e acorda tempo com todo. esses pensamentos negativos pela pessoa. Olha, então não é bom. Não é bom para si. Existem casos que o ofensor amadurece, sai da linha de dor que você está vivendo e você que foi ofendido continua lá. Né? Então é importante a gente observar que precisamos, nós fazemos o nosso esforço. É isso. E aí o nosso irmão Paulo, ele traz essa oportunidade para a gente. Fora da caridade não há salvação. Essa é a nossa grande oportunidade. Fazer a caridade. Ser caridoso é ser paciente. Ser caridoso é perdoar. Ser caridoso é não ter preconceito. Né? Ser caridoso é nos sentir igual ao outro. É ter compaixão. É ter empatia. Né? Ser caridoso é não ser preguiçoso para auxiliar o próximo. É sair da zona de conforto. Né? Para poder realmente entender que o outro precisa de você. Né? Então, isso é a caridade que a gente precisa colocar em prática. Além da caridade material, né? Que é a caridade do momento. Né? Quando a gente diz assim, primeiro mata a fome, né? Depois orienta. Viu aquela história? Se a pessoa chegar para você com fome, não vai falar que ela precisa desenvolver. Não, não. Mata a fome. Que é a necessidade orgânica ali, para que ela possa refletir. Matou a fome? Acalmou? Aí você pode orientar a pessoa. Então, cada coisa no seu lugar. Mas precisamos entender que a caridade é o único caminho. Não existe outro. Se existisse, o Cristo tinha dito. E aí nós vamos entrar no capítulo 16, que fala, não se pode servir a Deus e a mamão. Essa questão, esse capítulo é tão importante para a gente, porque nós vivemos o mundo físico e às vezes esquecemos que estamos amando mais a mamão. O que é a mamão? O materialismo, as coisas da matéria, do que o próprio Deus. Né? Então não se pode servir aos dois. Não tem como. Nós vamos ter que escolher quem é que nós vamos ter que amar, quem é que nós vamos ter que servir. Nesse capítulo nós vamos falar salvação dos ricos, preservar-se da avareza, Jesus em casa de Zaqueu, parábola do mal rico, parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Olha quantas coisas interessantes, hein? Desigualdade das riquezas, né? Então, são esses itens que a gente vai falar. Mais um pouquinho dizendo a verdadeira propriedade, emprego da riqueza, desprendimento dos bens terrenos, transmissão da riqueza. Então, são todos esses itens que nós vamos falar sobre não se pode servir a Deus e a mamão. Um texto do Evangelho muito importante, que nós vamos ter que estudar bem devagar, porque a matéria é muito atrativa para nós encarnados, que vivemos sob a lembrança, né, apenas da intuição, da nossa essência espiritual. Né? Esquecemos muitas vezes que somos espíritos. Vivemos mais da metade do nosso tempo encarnado pensando em matéria. Né? A preocupação inicial tua é arrumar um emprego. Aí você arruma um emprego. A próxima preocupação, comprar uma casa, você compra uma casa. A próxima, comprar um carro, você compra um carro. A próxima você fala, agora eu quero uma casa na praia, compra uma casa na praia. E o tempo está passando. A próxima é, agora eu quero viajar. Então nós vamos nos preocupar o tempo inteiro com a matéria. Quando você vê, você está com 40, 50 anos. Não pensou na questão espiritual ainda. Não desenvolveu aquilo que você precisava vir e desenvolver. Por isso é que nós precisamos despertar com relação a isso. Aquele que desperta o quanto antes consegue viver o mundo físico da melhor forma possível. E aqui a gente vai entender que ser rico não é um mal, muito pelo contrário. Né? Que viver na mordomia não é um mal. Porque às vezes tem gente que pensa assim ainda, né? Ah, para ser salvo precisa ser pobre, precisa ser miserável. Não é esse o contexto. Né? É a gente entender tudo aquilo que é colocado para a gente. Salvação dos ricos. Item 1. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro,
ou prenderá um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas capítulo 16, item 13. Então, um jovem aproximou-se de Jesus e disse: Bom mestre, que bem devo fazer para adquirir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: Por que me chamas de bom? Apenas Deus é bom. Se queres entrar na vida, cumpre os mandamentos. Que mandamentos? Pergunta o jovem. Disse-lhe Jesus: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não prestarás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem disse: Tenho respeitado todos esses mandamentos, desde que cheguei à juventude. O que falta ainda? O jovem pergunta, né? Jesus respondeu: Se tu queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem, ouvindo essas palavras, retirou-se muito triste, porque possuía muitos bens. Jesus então disse aos seus discípulos: Em verdade, vos digo que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Eu vos digo ainda uma vez: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Entenderam a parábola? Então o jovem perguntou a Jesus, né? O que eu posso fazer para adquirir realmente o reino dos céus, para ser bom? Então Jesus fala: segue os mandamentos. E ele falou: não, mas eu já sigo esses mandamentos, desde a minha juventude. Eu já sigo esses mandamentos. O que mais eu posso fazer? E aí Jesus disse: pega todos os teus bens, vende, dá aos pobres, né? E segue-me. E o jovem retirou-se. Então, esse é um exemplo muito grande de que não basta, né, você conhecer os mandamentos, você tem que ter compreensão das leis divinas. Não basta. Não basta você entender que ser bom é apenas isso. Para ser bom verdadeiro, você precisa se desprender da matéria, né? Essa parábola ensina para cada um de nós que a matéria não pode ser mais forte em nossa vida do que o próprio Deus. Eu não posso servir aos dois ao mesmo tempo. Eu preciso escolher quem é que realmente eu vou servir, né? Então, é uma parábola muito importante para que a gente possa refletir dentro da nossa posição. Quem nós estamos servindo hoje? Se nós estamos servindo a Deus ou se estamos servindo a Mamon? Quem é a maior preocupação nossa na vida? É a matéria ou é o espírito? Ou é o seu amadurecimento espiritual? O que é mais importante para você, né? Item 3, para a gente poder terminar. Preservar-se da avareza. Não, nada, não, tranquilo. Preservar-se da avareza. Item 3. Então um homem falou no meio da multidão: só para ele sair, para a gente poder. Então, preservar-se da avareza. Então um homem falou do meio da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que divida comigo a herança que nos coube. Mas Jesus lhe disse: Ó homem, que me dignou para vos julgar ou para fazer as vossas partilhas? E acrescentou: Tende o cuidado de vos preservar de toda a avareza, porque em qualquer abundância em que o homem esteja, sua vida não depende dos bens que ele possua, né? Então, em qualquer condição que você esteja de abundância, né, na sua vida, a sua vida não depende, né, daquele dinheiro que você possui. A seguir, contou-lhes esta parábola. Havia um homem rico
cujas terras tinham produzido abundantemente. E ele se entretinha com estes pensamentos: que farei? Pois não tenho lugar onde possa guardar tudo o que tenho para colher. Eis o que farei, disse ele: demolirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e neles colocarei toda a minha colheita e todos os meus bens. E direi à minha alma: minha alma, tens bastante bens de reserva para muitos anos. Descansa. Coma, beba, regala-te. Deus, porém, ao mesmo tempo disse ao homem: insensato que tu és, esta noite mesmo virão em busca de tua alma, e para que servirão as coisas que juntaste? Né? Então o homem produzia muito, ganhava dinheiro cada vez mais, não sabia onde colocar, construía coisas maiores para poder colocar os seus bens, sem se preocupar, que muitas vezes amanhã ele já não estaria mais aqui. Então, para que juntar tanto bem? Né? Tem gente que fala assim: não, mas eu junto os bens para deixar para os meus filhos, porque eu quero que meus filhos fiquem tranquilos, né? A primeira coisa que você pensa, e isso é uma verdade muito grande, é que você continue com aqueles bens. Né? Eu vou juntar para os meus filhos, mas eles só terão depois que você for embora. Você quer continuar preso àquilo ali. Né? É igual aquela história, que quando a gente, um rico que desencarnou, chegou no céu, né? E falou lá: o que tu trouxe? Ah, não, peguei meus bens todinho, dei lá para a igreja, dei lá para um orfanato, deixei todo mundo bem, já fiz a minha parte. E aí foi dito para ele assim: você só deu porque eu não tinha como trazer. A gente se engana, né? A gente se engana. É importante a gente observar que tudo que é dado para nós, desde a riqueza do corpo físico, que é a maior riqueza que nós temos, até as outras riquezas que chegam em nossa mão, tem uma responsabilidade muito grande. Por isso que Jesus falou que é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico chegar aos céus. Por quê? Porque muitas vezes, diante de muita riqueza, você esquece da sua condição espiritual. Então é ruim ser rico? Não é. É ruim como você lida com essa fortuna. Né? E todos nós temos a fortuna nossa. O que nós estamos fazendo dela? Né? Todos nós, na maioria das vezes, temos a nossa casa, temos nosso alimento. Né? Conseguimos arcar com as nossas contas. Não é verdade? O que nós estamos fazendo disso? Se a vida está tranquila, o que nós estamos fazendo? Ah, não, eu desejo mais. É aí que a gente se perde. Quando você não para de desejar coisas materiais, você para de desejar o seu desenvolvimento moral, espiritual, de cuidar de você mesmo, porque o teu pensamento é só nas coisas materiais. Então, a questão da avareza é importante que a gente possa compreender que não é ruim ser rico, não é ruim ter uma vida boa, não é ruim ter um conforto, até porque, veja bem, se a gente não quisesse ser rico nunca, se a gente não quisesse ter conforto nunca, o que seria do progresso? O que seria das grandes empresas que tem milhares de pessoas trabalhando? Quantas famílias são sustentadas pelas grandes empresas? Vamos imaginar o homem mais rico do mundo. Quantas milhares de pessoas estão ali vivendo da empresa dele, sustentando seus filhos, criando seus filhos? Quantas pessoas? Se ele não chegasse àquela condição, teria essa condição das pessoas estarem empregadas, ter o seu sustento? Então, o progresso é importante, inclusive o progresso material é muito importante, mas nós precisamos fazer as escolhas nas nossas atitudes. O que eu vou fazer com essa fortuna que está na minha mão? Qual o benefício que eu estou levando para as pessoas que me rodeiam? Né? E aí a gente vai conseguir direcionar isso com mais tranquilidade. Então vamos parar por aqui. Na semana que vem nós vamos falar Jesus em casa de Zaqueu, tá? Ainda nesse capítulo 16, né? Não pode servir a Deus e a mamão.
É importante que vocês observem no grupo que é colocado o estudo da próxima semana, que no caso na próxima semana será o Livro dos Espíritos, né? Para que a gente possa ver aqui uma participação. A participação é importante porque um ajuda o outro, nós estamos aqui um para ajudar o outro, né? Então, para a gente possa participar e sair daqui sem nenhuma dúvida, né? Daquilo que foi dito. Alguém quer falar alguma coisa para a gente encerrar? Né? Semana que vem, Livro dos Espíritos, tá? E agradeço mais uma vez a oportunidade. Fiquem com Deus.